Que tal falarmos sobre empreendedorismo? Olá, tudo bem com vocês? Olha nós aqui novamente. Eu, Mr. Moca, Barista Bytes. Ping Expresso. E aí, tudo bem com vocês? Assunto bacana para falar com vocês. E vocês pediram, mas antes do assunto, Roda a vinheta. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, novamente aqui, Expresso Bytes na área. E hoje com um assunto que vocês pediram. Que tal falarmos um pouco mais sobre empreendedorismo? Isso, como empreender, ou melhor, o que é empreendedorismo? O que é esse desafio que leva tanta gente para o hospital, né? Brincadeira, né? Empreender no nosso país é um grande desafio, mas quando você faz isso de maneira planejada e organizada, você tem tudo para obter sucesso. Mas, diante disso, vamos então começar, né, a nossa discussão desse episódio. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Expresso Bytes, falando de empreendedorismo. Então, quando falamos em empreender, nós estamos falando só de abrir uma empresa? E aí, Ping? Não, estamos falando muito mais além do que isso. Para você poder abrir sua empresa, você já tem que ter toda a estratégia criada para isso. Você precisa ter tudo mapeado daquilo que você pretende fazer. Então, você já tem que ter a sua estratégia de negócio, sua estratégia de marketing, estratégia de divulgação, aonde você vai atuar, quais serão os seus clientes. Então veja que não é tão simples assim quanto você pensa, mas possível. E estar à frente de uma empresa não é simplesmente gerar lucro, né? Mas está muito mais ligado a propósito, né? Qual o real propósito de você estar à frente de uma empresa? E já desmistificando algo que muitos pensam, né? Ah, eu vou criar a minha empresa e vou ficar de boa. Eu quero ser dono, então eu quero chegar às 10 e ir embora às 14 horas e voltar só no dia seguinte. Então, lamento em te informar. Você que se desafia, né, no nosso país a empreender, você tem que ser o primeiro a chegar na empresa e o último a ir embora, tá? Caso contrário, né, como já dizia o meu saudoso pai, né, os porcos só engordam aos olhos do dono, né? Então, se você não estiver presente na operação, se você não estiver ao lado aí da sua equipe, com certeza a sua empresa não vai para lugar nenhum, mesmo que a sua empresa seja você e você mesmo, tá? Então, se você não tiver aí, né, Ping, trabalhando efetivamente, nós aqui, né, somos empreendedores, né? Então, a gente experimentou já há um bom tempo CLT e nos desafiamos a empreender, né? O Ping na área dele, o Barista também, e eu também empreendendo na área de gestão de consultoria. Nós temos para dizer para você o seguinte, é um desafio, mas é muito prazeroso. Aonde você coloca suas ideias, onde você trabalha, né, os seus conceitos e aonde você tem a liberdade, principalmente para criar. É algo que eu ouvi de mais de um empreendedor, quando funcionário, você sabe o dia que você recebe. Quando empreendedor, você sabe todo dia o quanto você deve. É mais ou menos por aí, é mais ou menos por aí. Se você acha que a sua conta bancária vai aumentar e os seus boletos vão diminuir, muito pelo contrário, os boletos aumentam e a conta bancária diminui, né? Mas, Ping, dentro ainda do que você colocou para nós a respeito de empreendedorismo, né? Em relação à questão de tecnologia, né? Vamos falar ainda mais a fundo a questão de empreender, do empreendedorismo, mas na área de tecnologia, né? O que você vê hoje que os empreendedores de primeira viagem têm falhado nessa questão, né, de uso da tecnologia? Por exemplo, todo negócio tem necessidade de um aplicativo? Como fazer esse aplicativo? Ou melhor, que não como fazer, mas como chegar, né, à conclusão de que o meu ramo de atividade precisa de um aplicativo. Hoje se usa muito a internet para gerar negócio, para gerar venda, né? Então, eu queria que você desse uma pincelada para quem está em casa a respeito disso, dessa parte de usar o aplicativo, usar, como o pessoal fala, de marketing, de incentivo lá nas redes, lá para buscar o seu nome. Engajamento. Então, eu queria que você explanasse um pouquinho para nós, isso daí, pessoal que está em casa. Dentro da área tecnológica,
quando você vai atender um cliente, falando assim, tecnicamente mesmo, tá? Você tem que ir lá e não só sugerir algo que ele vai usar, mas você tem que entender realmente qual é a dor dele naquele momento. Para quê? Para que você possa indicar aquilo que realmente irá ajudá-lo. Eu vou citar hoje, eu mesmo tive num cliente, agora à tarde, e que ele me passou uma demanda lá. Que nem, o que eu falei para ele? Que na verdade eu iria entender melhor, estudar, para depois apresentar alguma coisa para ele que vá ajudar ele a resolver aquele problema. Olhando assim, tecnicamente é coisa simples, mas eu não quis falar nada sem antes fazer todo um levantamento de requisitos para poder atender ele. Não adianta nada eu falar para ele, jogar no ar, faz isso que funciona. Não, eu tenho que entender, indicar e ensiná-lo a usar a aplicação. Então, traduzindo, não é só ir aí criando um aplicativo à torta direita. Não é. O que parece uma solução vira uma dor de cabeça. Isso, vira uma dor de cabeça. Né? Porque você tem que lembrar que depois que você indicou, implantou, quem vai dar suporte é você. Exatamente. Ou seja, o abacaxi é seu. Isso, Né? E algo muito interessante, tá, pessoal? Hoje eu estive conversando com eu tive uma reunião com um parceiro, um possível parceiro de negócio, e eu falei para ele, né? Ninguém vai inventar roda, tá? Então não adianta você que foi picado pelo bichinho do empreendedorismo, né? Tá naquela loucura, nossa, descobri um negócio, descobri um ramo, descobri algo que é revolucionário. Então, sinto em lhe dizer, tá? Ninguém vai inventar mais a roda, ela já foi inventada. Então, nós precisamos usar a roda de uma maneira diferente, tá? O que eu quero dizer com isso? Empreender é identificar, como até o Ping colocou muito bem colocado, a real necessidade do seu cliente, né? Então, você chegar para o seu cliente trazendo uma solução em função de um problema. E esse cliente vai virar outros clientes e por aí vai, né? O foco principal do empreendedorismo, né, do pequeno empreendedor é justamente esse, né? É você trabalhar as dores dos outros. Sim. Né? E é aquela coisa, hoje você tem uma visão que o seu cliente não tem, ele vai pagar por isso, né? Ele vai contratar os seus negócios, adquirir o seu produto, o que quer que seja. Mas, nesse primeiro momento, né, a gente pode garantir para você, tá aqui 3 empreendedores, né, que empreender não é fácil, mas é prazeroso, né? O Ping também já colocou alguns pontos, mas eu queria ouvir que empreendedorismo também tem que ter uma mudança de chave na nossa cabeça, né? Com certeza, né? Com certeza. Mas algo muito interessante também, ainda nessa linha que o Barista colocou da mudança de mentalidade, é também aceitar, né? Aceitar essa mudança, né? O Barista colocou também a respeito de tentativas, tá? Eu sou um exemplo disso, eu já tive outros ramos de atividade que não deram certo, mas nem por isso, né, a gente desistiu. O empreendedor, né, aquele que tem a veia empreendedora, ele entende o seguinte, que não é porque um negócio não deu certo que um outro não pode vir a dar certo. Eu ouvi uma frase semana passada de um influencer. Isso, não, tá me fugindo as palavras hoje, gente. De um influencer que fala a respeito aí de empreendedorismo, e ele citou assim uma metáfora muito interessante, né? Ele falou de um empreendedor norte-americano que ele entendeu que havia uma necessidade na época, na década de 60, me parece, 70, de que as lanchonetes da época, elas queriam aquela mesma batata do McDonald's, mas eles não sabiam como fazer, porque até então era algo muito secreto essa questão. Aí ele foi desenvolvendo algumas tecnologias, né, umas batatas diferentes e chegou nessa batata aí que era a bola da vez na época lá. Então ele falou que ele vendeu essas batatas, mas ele parou para pensar o seguinte, que como pode, né, o McDonald's consumindo batata e ele tendo que se matar para vender uma batata aqui, uma batata ali, outra batata aqui e tal. Enfim, o negócio dele não deu certo, né? Não deu certo e depois de um certo tempo lá ele começou a vender abacaxi, né? E qual o mérito disso daí? Ele começou a vender abacaxi, desenvolveu lá doce de abacaxi, abacaxi descascado, abacaxi em conserva, abacaxi não sei o que. Aí ao final ele fala uma frase que eu achei muito interessante.
o que eu descobri? Que eu, no final das contas, eu não gostava de batata, eu gosto é de abacaxi, né? Então, o que ele quis dizer com isso, né? Que você tem que amar aquilo que você faz, né? Não é você ter uma veia empreendedora e fazer algo que o outro está fazendo. Muitas vezes o que o outro está fazendo, ele está colocando a energia necessária naquilo e por isso está dando certo. E você, muitas vezes, não vai pôr a energia necessária naquilo lá e não Ou vai por dar não certo. ser o seu mindset, não Sim. ser aquilo que você é bom. Sim, sim. Eu tenho amigos que empreendem, por exemplo, na área de construção. E ele sempre fala da paixão que ele tem sobre empreender nesse ramo. Eu construí a minha casa e foi uma vez. Talvez eu construísse mais uma, mas eu não construiria como empreendimento, assim, como o meu trabalho no dia a dia, é construção com certeza, porque é muito estresse, é muita. Mas o que acontece? A pessoa tem aquilo como um gosto também. Outra coisa que eu observo na minha cidade, eu sou da cidade, sou nascido e criado, então eu posso falar. Você só pode falar quando você tem lugar de fala. Mas o que acontecia muitas vezes nessa pequena cidade? Um negócio abrir e começava muito bem. Então, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, um pet shop. Então, um pet shop começava a ir bem, começava a aparecer pet shop em todas as esquinas. É o que você falou. A tendência não dá certo. Por quê? Primeiro, satura o mercado. Essas pessoas não fizeram um estudo. Fulano está indo bem com pet shop, então eu vou abrir um. Você sabe o trabalho que dá? Você vai gostar de fazer isso? Em primeiro lugar. E segundo, estudar. Você vai ter cliente. Se você não vai saturar o mercado, virar uma briga de preço, quebra todo mundo. Né? É só um exemplo, tá? Qualquer semelhança é mera coincidência. Coincidência. Né? Mas é esse tipo de coisa que a gente observa. Eu acho que é interessante o que você comentou aí. Uhum. Gostar, estudar a respeito. Né? Eu acho que você em casa deve estar se questionando de uma coisa, né? Até agora, né? Tanto o Barista, quanto o Ping, quanto eu aqui, o Moca, falamos pouco a respeito de tecnologia, tá? Mas por quê? Porque vocês pediram, tá? Aí nos comentários aí que nós tivemos aí de uma breve pincelada a respeito de empreender, né? Vocês aí pediram porque a gente falasse um pouquinho a respeito de como empreender, por que empreender, né? Então nós resolvemos colocar aqui para vocês nesse episódio, né? As nossas dores, os nossos acertos, né? Porque eu senti isso, eu gostei muito e nós tivemos comentário das pessoas num dos últimos programas que o Moca falou muito claramente sobre empreendedorismo e todo mundo gostou. Então essa playlist vai ser algo permanente lá, vai ser a nossa primeira playlist, porque tá tudo sendo colocado como episódios, mas essa é uma playlist especial. Pode ser que no futuro nós tenhamos mais playlists assim, mas essa é a ideia. Então a gente vai popular. O conhecimento do Moca vai ser muito usado para abastecer essa playlist. E lembre-se, tá? Quem manda aqui são vocês, tá bom? Então coloca aí no comentário, né? O que você quer, o que você está achando, porque nós estamos aqui simplesmente para bater um papo com você, tá? Então, nesse episódio a gente deu uma breve introdução aí a respeito de empreendedorismo, colocamos para vocês aí alguns desafios, algumas dores, né? Então, qual foi o nosso objetivo nesse episódio? Aproximar você um pouco mais desse universo do empreendedor, né? Por quê? Agora estão aqui 3 empreendedores trocando uma ideia com você. E como o Barista colocou, isso vai virar uma série um pouco mais aprofundada. E quem sabe, né? Quem sabe não vira um produto de auxílio, né? A você que está em casa, né? Que, puxa, eu quero aprender um pouco mais, eu quero me aprofundar, eu quero, de repente, saber como faz um plano de negócio. Nós vamos ter alguns episódios falando sobre plano de negócio. Então, né, estamos formatando algumas coisas aí para ajudar você, né? E quando a gente fala em empreendedorismo, nós estamos falando em qualquer ramo, tá bom? E surgiram mais episódios, temas, porque assim como esse, a gente vai atender a esses pedidos. Ainda que a gente tenha que ajustar a nossa estratégia, por exemplo, de episódios, não tem problema, nós vamos criar essas playlists para que a gente traga assunto realmente que interessa para todos vocês. Então, tá bom, é isso aí. Barista, então fala para o pessoal de casa aí, no próximo episódio, nós vamos falar ainda sobre o quê? Então, até agora, nós só falamos de empreendedorismo, mas não entramos na prática. E no próximo episódio, você vai saber na prática como adentrar ao universo do empreendedor. Mas, gente, valeu muito, muito, muito obrigado por nos acompanhar. Não esquece, sininho,
curte, compartilha, coloca seus comentários, porque tem muita coisa bacana para a gente conversar ainda, tá? Mas, como sempre, vou dar um tempinho para você ir lá na sua cozinha, na sua cafeteira, que você já deixou ali a água esquentando, separar o seu cafezinho, pegar a sua xícara e para a gente encerrar esse episódio, convido você a brindar conosco. Valeu? Expresso Bites. Até a próxima, Até a gente. próxima. Abraço. Abraço. É divertido, né? Não, aponta pra ele. Você tem. Tem que precisar. Precisa. Ó, bó, 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 bó. Precisa de...